Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos nessa noite a presença do Espírito Santo sobre nós, para que ele conduza este momento, também conduza os nossos corações para aquilo que nós vamos ouvir, para aquilo que vamos falar, para que seja tudo do agrado de Deus e que sejamos sempre instrumentos de Deus. Que o Espírito Santo seja o nosso condutor e também nosso receptor de tudo aquilo que vamos ouvir hoje. Também pedimos a intercessão da Virgem Maria, ela que é nossa mãe, nossa protetora, que cuida de nós, que ela também interceda neste momento, pelo movimento e por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Ministério de Formação preparou, então, mais uma conversa, assim, né, sobre o ano de São José, baseado na carta do Papa Francisco, na carta apostólica. Então tudo começou, na verdade, com o decreto do Papa Pio IX, em 1870, que foi ele que decretou, né, o São José como padroeiro da Igreja. Isso aconteceu porque naquela época de 1870, a Igreja estava sendo perseguida pelo, se eu não me engano, reinado italiano, acho que ainda era reinado, estava perseguindo uma briga entre a Itália e Roma, né, o Vaticano ali, e a Itália conseguiu tomar posse, digamos assim, de tudo que a Igreja tinha. A Igreja perdeu seus bens e perdeu tudo. Então foi um momento de bastante conflitos naquela época. E segundo a história, assim, o próprio povo pedia para o Papa Pio IX tomar alguma atitude, assim, né, mesmo, digamos assim, uma corrente de oração, né, para se fazer alguma coisa. E o Papa, ele recebeu uma carta de próprio punho de um frade francês, que, se eu não me engano, eu não lembro o nome dele. Eu lembro que ele está em processo de canonização, mas eu não lembro o nome, depois eu posso passar. E esse frade, ele fez uma carta de próprio punho, né, falando desse momento que a Igreja estava vivendo, e pedindo, assim, para o Papa colocar São José como o protetor disso tudo, tipo, se consagrar a Igreja a São José, digamos assim. E ele fez um voto de que ofertando a vida dele para que isso acontecesse. Então ele deu literalmente a sua vida para isso. O Papa, no primeiro momento, ele não ignorou, assim, né? Mas, enfim, não fez aquilo ali. E passado alguns dias dessa carta, esse frade veio a falecer. Então o Papa, ali no seu discernimento, entendeu que aquilo ali era o que Deus queria e ele, então, decretou São José como nosso padroeiro. Porque, segundo a tradição, ainda tiveram, né, muitas discussões, por que São José e não Nossa Senhora, não alguma coisa assim. Então, essa veio, segundo a história, assim, a tradição foi por essa vertente aí do frade francês, entendeu que esse era o pedido de Deus para a Igreja. Quando a gente pensa em padroeiro, a gente, mesmo assim, é significado, né? É protetor, é aquele que cuida. Então, faz todo sentido ser São José, o padroeiro da Igreja. E também faz um sentido teológico mesmo, porque quando a gente vai entendendo um pouco da teologia, a Igreja, ela é o corpo místico de Jesus. Nós entendemos que nós fazemos, unicamente, formamos o corpo de Cristo. Se São José, em vida terrena, né, ele foi quem cuidou de Jesus, ele foi o protetor de Jesus, então por que ele também não cuidar desse corpo místico de Jesus? Então, no sentido da teologia mesmo, os próprios teólogos dizem que isso faz muito sentido, porque isso é o que foi Deus quem colocou São José como padroeiro primeiro, e aí depois a Igreja meio que só falou assim, não, beleza, é isso aí, então ele é o nosso padroeiro também. Tem um trecho da própria carta que eu queria ler para vocês, que diz assim: São José não pode deixar de ser o guardião da Igreja, porque a Igreja é o prolongamento do corpo de Cristo, na história e, ao mesmo tempo, na maternidade da Igreja. Espelha-se a maternidade de Maria. José, continuando a proteger a Igreja, continua a proteger o menino e a sua mãe. E também nós continuamos amando a Igreja, continuamos a amar o menino e a sua mãe. Então, é para a gente não esquecer mesmo, né, que a igreja, às vezes a gente se atenta muito à Igreja enquanto instituição, mas a gente precisa lembrar de que essa Igreja é o próprio Cristo.
E aí, naquela época de 1870, quando tudo começou, a igreja era muito perseguida, mas hoje em dia a igreja também é, né? Tem muitas ideologias, tem os cultos satânicos, tem, enfim, tem N coisas que perseguem a igreja enquanto instituição e também os cristãos. E aí o Papa Francisco, ele vem nesse caminho. Se também está tendo tanta perseguição, por que não lembrar dessa proteção de São José e não recorrer à proteção dele? Então, em 8 de dezembro, na festa da Imaculada Conceição, comemorou, né, os 150 anos desse decreto do Papa Pio IX, e aí o Papa Francisco instituiu o ano de São José, que vai até 8 de dezembro de 2021. Entrando na carta propriamente dita, que é a carta Patris Corde, Coração de Pai, do dia 8 de dezembro, do Papa Francisco. Ele deu esse nome porque São José amou Jesus com o coração de pai. Então, ele foi, de fato, um pai para Jesus. No início do documento, o Papa Francisco ele vem trazer algumas características de São José. Né? A questão da humildade, do trabalho, da obediência, dele estar sempre pronto para atender o que Deus pedia, da coragem, enfim, vem trazer essas características gerais de São José para mostrar algumas virtudes que nós deveríamos ter. E nesse próprio documento, o Papa Francisco vem dizer que depois de Nossa Senhora, São José é o santo que a igreja mais se debruça sobre, que mais estuda, que mais clama. Então é o que o magistério demanda mais tempo depois de Nossa Senhora. E aí, isso é o que o documento fala. E aí uma interpretação minha, que também é uma vertente de alguns teólogos, é de que São José, logicamente, depois de Nossa Senhora, ele é o maior dos santos. Ele está acima de todos. Que para mim faz muito sentido, já que ele é o próprio pai do Cristo. Então, mas aí isso é interpretação minha, não é do documento, não é um dogma da igreja, a igreja nunca manifestou sobre isso, então não somos obrigados a acreditar. Aí aqui no documento também ele traz alguns títulos de São José. O Papa Pio IX, ele decretou que São José era padroeiro da igreja. O Papa Pio XII, São José padroeiro dos operários, né? São José trabalhador. São João Paulo II, ele é o guardião do Redentor. E o termo do São José padroeiro da Boa Morte, ele é do próprio povo. Não foi a igreja que instituiu, foi o próprio povo na tradição que foi instituindo esse título a São José. Aí, passada essa introdução do documento, o documento é toda uma reflexão de Francisco, do Papa Francisco, sobre São José. Então, é uma carta mesmo, assim, ele vem refletindo sobre 7 características de São José. Eu vou dar uma pincelada geral e depois a gente fala sobre as 7 especificamente. Então, ele vem trazer sobre São José, que São José, ele é um ser humano, mas ele é extraordinário. Ele se aproxima ali tanto do celestial, do extraordinário, quanto de nós, seres humanos. E aí, nesse tempo de pandemia, ele começa falando, né, nesse período de pandemia, porque foi um período muito crítico, mas onde a gente percebeu que as pessoas comuns, as pessoas do dia a dia, são as pessoas que fazem a diferença. Daí ele vem citar, né, os médicos, os enfermeiros, todo o pessoal da equipe da saúde, equipe de segurança, funcionários de mercado, de limpeza, enfim, esse pessoal que, digamos assim, não parou, né, e que foi foi quem conseguiu manter minimamente a ordem que a gente precisava. E aí ele vem fazer essa reflexão mesmo, de que às vezes a gente não precisa dos grandes holofotes, mas é no dia a dia, né, são coisas do cotidiano, são pessoas comuns, não são pessoas extraordinárias que fazem a diferença e que a gente não se salva sozinho, a gente precisa um do outro. E aí, então, ele vem nessa reflexão fazendo um contraponto com São José, porque São José, ele é, na minha visão, o grande santo, mas ele é um santo que a Bíblia mesmo não se fala muito. Dá para contar no dedo quantas vezes é falada, né? Ele sempre foi discreto, aí a questão da humildade, ele sempre ficou na dele, digamos assim. Ele nunca tomou a frente de nada. Mas se não fosse ele, talvez o plano de salvação também não acontecesse. Então ele vem fazendo esse contraponto do nosso tempo de agora, de que a gente precisa das pessoas comuns, com São José, que foi uma pessoa comum, mas uma pessoa extraordinária. E aí ele começa aqui com 7 características de São José, e ele começa falando sobre ser o pai amado. E aí o ponto principal é que a principal vocação de São José, o principal chamado dele, o principal feito,
é que ele é esposo de Nossa Senhora e pai de Jesus. Então, só por essas duas coisas, ele já é grandioso demais. E aí o Papa, ele traz duas citações, uma de São João Crisóstomo, que ele diz que São José se colocou inteiramente a serviço do plano da salvação, tipo, digamos assim, que ele abandonou toda a sua vida para cumprir o plano da salvação. E o São Paulo VI, que foi Papa também, ele dizia que a paternidade de São José foi um efeito de vida em serviço. Então, ele se doou completamente no serviço da salvação mesmo, né? Ou seja, para nós. E aí o outro ponto é o da ternura, o pai da ternura, que é o carinho. Ele vem lembrar de que José, ele viu Jesus crescer. José, ele estava ali todo dia. José deu comida, José ensinou a andar, José limpou, José cuidou. Todas essas coisas que são comuns de uma vida familiar, São José fez. E foi ele que foi, digamos assim, edificando Jesus, né? Foi ele que foi educando mesmo, assim. E aí o próprio Jesus via em São José essa ternura, assim, esse carinho, assim, não era um homem rude, não era, né? Não era desse jeito, assim. Jesus, nesse documento, o Papa diz que Jesus via em São José o próprio Deus. Então, assim, é muito forte a gente pensar em São José enquanto um homem, a gente olhar para uma pessoa e falar assim, pô, essa pessoa, ela transparece Jesus, né? É Deus, né? Ela traz toda essa ternura que Deus tem para com a gente tá no meu pai, né? É muito forte se a gente tirar São José desse pedestal de santo e colocar ele no nosso dia a dia enquanto homem, pai e esposo. E aí, nessa questão da ternura, o Papa Francisco ele vem refletir sobre a questão das nossas fraquezas. Ele faz um carinhozinho para falar sobre ternura e depois ele vem sobre a questão das fraquezas. De que a gente precisa começar a aceitar as nossas fraquezas, as nossas limitações. Por quê? A gente se salva pelas fraquezas. É no nosso momento de fraqueza, no nosso momento de dificuldade, naquele, digamos, pior momento, em que a gente dá o passo para se salvar, digamos assim. É onde vem a nossa força. E aí ele traz dois pontos também. Quando a gente tem uma limitação, quando a gente tem um olhar mais puxando, digamos mesmo, para o lado do maligno, a gente vai olhar essa fraqueza com um olhar muito negativo. Tipo, não consigo mesmo, é assim mesmo, deixa quieto, e deu. Agora, quando a gente tem um olhar do Espírito Santo, é o que vai trazer luz para nossa fraqueza e nos fazer acolher ela, entender que ela faz parte da nossa salvação. A gente, enfim, todo mundo aqui já ouviu falar, né, de que quando a gente decide pelo caminho da santidade, o caminho da igreja, o caminho cristão, não é um caminho fácil. A gente, enfim, acho que não tem nenhum cristão que teve um caminho fácil, mesmo os santos. Então, é a gente aprender a aceitar a nossa condição com uma ternura. É não murmurar, é não reclamar, é aceitar e fazer o melhor possível daquela situação para a gente conseguir alcançar a nossa salvação. Porque o Papa Francisco vem dizer que a nossa fraqueza, ela faz parte da salvação. Sem as nossas fraquezas e limitações, a gente não se salva. É elas que fazem com que a gente, digamos assim, fique para que a gente se salve. E aí ele vem dizer também que São José, por ser um homem, né, um homem, figura humana, ele também tinha os seus medos, ele também tinha as suas fraquezas, as suas angústias, mas mesmo assim, ele sempre aceitou tudo que Deus pedia, ele aceitava, mesmo com seus medos, era essa a condição que ele tinha. Então, ele não ficava se murmurando, ele não ficava se lamentando, se negando, ele aceitava o que tinha que fazer e fazia. Outra característica que ele fala de São José é a questão da obediência. E aí aqui é muito mais fácil para a gente entender quando a gente vê a questão, as vezes em que São José aparece nos evangelhos, na verdade, que são os sonhos, né, que ele tem, que o anjo aparece para ele. No primeiro sonho, o anjo aparece para dizer que Nossa Senhora está grávida de Jesus, Filho de Deus. Então é isso aí, pode assumir que esse é o plano. Ele prontamente obedece e faz parte do plano. O segundo sonho é quando São José o anjo manda eles fugirem porque Herodes quer matar o menino. São José, na mesma hora, levanta, pega sua família e sai. O terceiro sonho é que eles podem voltar para Israel.
depois de fugir de Herodes. No meio do caminho, voltando para Israel, o anjo fala, vai para Galiléia. E São José muda o seu caminho e vai. Em todos os momentos que, digamos assim, Deus fala com São José através dos anjos, ele obedece. Ele nunca fala, não, mas eu estou indo para Israel, não dá, Galiléia é para o outro lado. Não está nos meus planos essa parte. Então ele obedece, ele simplesmente, não, beleza, é o Senhor da minha vida, é a ele que eu sirvo, é para lá que eu quero ir, é para isso que eu estou aqui, então vamos obedecer. Ele sabe o que é o melhor. E aí, nessa questão da obediência, a gente vai, o Papa Francisco vem falar, e daí começa a fazer muito sentido também, que às vezes a gente não pensa, né? São José foi quem educou Jesus. Então, São José foi quem ensinou todas as coisas que Jesus sabia. São José ensinou, inclusive, aí o quarto mandamento, de obedecer pai e mãe. Então, ele ensinou Jesus a ser obediente. E isso a gente vai ver concretamente a obediência perfeita, que não é apenas aos pais da terra, mas ao nosso Pai Celestial, é quando Jesus está no Getsemane, sofrendo, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe que em poucas horas ele vai ser entregue, vai ser açoitado, vai ser esculachado, vai ser crucificado e vai morrer, ele sabe. Mesmo com medo, ele fala, seja feita a tua vontade. Então, esse é o ponto ápice da obediência de Jesus. Jesus também era humano, quem sabe ele poderia ter o livre-arbítrio e falar, não quero mais. Mas ele aprendeu essa obediência com o seu pai José, a obedecer também o seu pai celestial. Então, digamos assim, que São José fez o seu trabalho da obediência também educando o seu filho. O outro ponto é sobre o acolhimento. Isso também tem um pouco a ver com a questão da ternura das nossas fraquezas, né? Que é a questão da gente acolher aquilo que, a nossa condição mesmo. Quando José acolheu Maria, quando ela estava grávida, enfim, já estavam prometidos, né? Ele acolheu sem nenhuma condição. Ele simplesmente acolheu. E acolheu da melhor forma, né? Respeitoso, tal, cuidou dos dois. Ele não sabia de tudo que ia acontecer. O anjo não falou assim, não, então, Nossa Senhora vai engravidar, aí vai vir um cara muito louco que vai querer matar o filho de vocês vão ter que fugir, aí depois você vai para um lugar e eu vou mandar você para outro, aí teu filho vai morrer crucificado, vai apanhar pra caramba, vai ser muito triste, você vai morrer antes disso, vai ficar só tua mulher sofrendo sozinha. Ele não sabia nada disso. Simplesmente ele sabia que ele era o filho de Deus, o Salvador, e que precisava de um pai para cuidar. Ponto. E ele assumiu. E aí, às vezes, a gente, aí trazendo para nossa vida, né, a gente quer saber de tudo. A gente tem muita dificuldade de acolher as nossas condições sem saber das coisas. Mas isso, mesmo para coisas boas. Sei lá, conseguir um emprego. Tá, beleza, mas o que eu vou fazer? Mas é que horário que eu vou trabalhar? É que dia? Mas eu vou ter que viajar? Não, mas é que então. A gente não consegue aceitar as coisas sem saber as condições. E aí, quando a gente tá no caminho, né, tá dentro do plano de Deus, a gente precisa aprender também a confiar nesse plano. E o que a vida de São José ela vem mostrar pra gente não é uma vida explicativa, ela é uma vida de acolhimento. Simplesmente acolhe e faz o que tem que ser feito. São José, ele também tinha os seus anseios, né? Mas ele fez o que ele tinha que fazer, digamos assim, ele não ficou procurando desculpas, assim, mas ele não procurou dificuldades, ele simplesmente fez porque ele sabia que aquilo ali precisava ser feito. E aí, no documento, o Papa Francisco ele traz um trecho ali, um versículo de São João, que é a questão que se a gente aceita as coisas boas que vêm de Deus, por que a gente não aceita também as coisas ruins, que a gente julga ser ruim, né? É lógico, a gente tem toda a nossa condição humana, que é difícil a gente aceitar as coisas ruins, mas a gente também precisa entender que as coisas ruins fazem parte. Se a gente lembrar daquela questão de que a fraqueza nos santifica, essas coisas que a gente julga ruins são também para a nossa santificação. Quantas vezes a gente aqui, todo mundo, já teve as suas dificuldades e não saiu dessa dificuldade vendo que saiu muito melhor, aprendeu muito mais, esteve muito mais perto de Deus. Então a gente, é lógico, na hora do desespero, às vezes a gente não vai raciocinar dessa forma, né? Mas a gente precisa aprender a acolher essas coisas, tudo, literalmente isso, tudo que vem de bom e de ruim. É muito comum quando a gente escuta
quando alguém falece e a gente escuta, Deus dá a vida, Deus tira a vida, mas isso também é um extremo, mas são as pequenas coisas, né, às vezes perder um emprego, tá, Deus te deu um emprego, Deus vai tirar o emprego na hora que não for mais para ser, e aí a gente precisa também aprender a lidar com essas pequenas coisas, acolher com ternura. Tudo que o Papa Francisco vai falando nesse documento, umas coisas vão se encaixando, assim, ele fala tudo a mesma coisa, só que de formas diferentes. E aí, uma coisa que é muito interessante na fala do Papa Francisco nesse documento, ele diz que São José, ele não procurava atalho. Eles pegavam o caminho que tinha que ir, era esse caminho, ele não ficava querendo procurar atalho, querendo mudar, mudadinha assim para dar uma vantagem, ele fazia o que tinha que ser feito. E aí é isso que a gente teria que aprender com São José. O outro ponto que ele traz é sobre o pai com coragem criativa. E aí aqui ele traz um ponto assim, quantas vezes a gente acontece alguma coisa, como eu estava falando das dificuldades, e a gente acha que Deus abandonou a gente. Mas muitas vezes não é que Deus abandonou, mas Deus ele confia que a gente vai dar um jeito, digamos assim. Quando Deus ele nunca, quando ele tem o plano dele, ele nunca vai chegar de forma direta, vai descer do céu aqui e vai falar assim, olha, é assim que você tem que fazer, é esse caminho, olha, o movimento, ele tem que fazer isso daqui, ele tem que chamar essa pessoa, ele vai chamar esse pregador, ele vai fazer tal coisa. Não, ele não vai fazer retiro esse ano. Deus não vai descer e vai falar isso. Nem o anjo, nem ninguém do céu vai descer para falar. Então, Deus, ele usa de pessoas e acontecimentos para conseguir ir conduzindo a gente da melhor forma possível. E aí ele acredita, confia na gente, que a gente vai fazer o que ele está pedindo. Digamos assim, a gente vai resolver o problema e vai fazer. Quando, pegando lá os exemplos dos sonhos e tal, que São José fugia para cá, ia daqui, ia para lá, levava a família, botava tudo nas costas e saía. Aí pensando na nossa realidade hoje, né? Se a gente, enquanto família, a gente simplesmente na madrugada tem que pegar e arrancar, sair tudo da nossa casa e ir para outro lugar, você vai chegar lá assim, tá, eu preciso trabalhar para sustentar a minha família. Eu preciso ter um lugar para ficar. Eu preciso comer. Enfim, coisas básicas que a gente precisa. São José também precisava. E aí, Deus não falava assim, olha, você vai fugir de Herodes e aí você vai preparar em tal lugar. Aí lá você vai trabalhar fazendo tal coisa, vai dormir em tal lugar e vai comprar tal coisa. Simplesmente mandava, chegava lá, São José tinha que se virar. E é isso que Deus espera da gente. Deus ele é uma pessoa, um ser, que ele não nos... ele não vai dizer, tipo, A, B, C, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai comer aquilo. Ele simplesmente dá o caminho e quem faz como esse caminho vai ser é a gente. E isso inclui, então, essa questão da coragem criativa que o Papa Francisco vem destacar. Que é justamente isso, que você precisa resolver uma questão e você vai dar um jeito para resolver. E era isso que São José fazia. Ele não ficava esperando cair uma solução do céu. É aquela máxima. A gente acredita na providência divina, mas fazemos a nossa parte. Não adianta nada ficar, não, beleza, Deus vai dar um jeito, mas eu não faço a minha parte. E aí, um exemplo que o Papa Francisco vem mostrar é quando os amigos do paralítico fazem ele descer pelo teto para chegar até Jesus, para ser curado. A questão foi, a gente confia que a hora que ele encontrar Jesus, ele vai ser curado. Mas como que a gente vai levar ele até Jesus? Não tem como. Tem uma galera em volta dele. O que eles pararam, pensaram, não, beleza, vamos levar por cima, vamos levar pelo teto, para ele chegar até Jesus. Esse é um exemplo que o Papa Francisco traz da coragem criativa. De que eles têm um problema, resolveram o problema e obtiveram ali, né, o encontro com Jesus. Então, isso é o que o Papa Francisco quer nos chamar a atenção nesse trecho. E aí ele também lembra de que a Sagrada Família, ela foi uma família normal, apesar de ser santa. Ela teve as suas dificuldades, como qualquer família tem. Ela teve os seus anseios, como qualquer família teve. Então, assim, é lógico, são santos, a gente não se equipara, mas eles tiveram suas dificuldades. Eles são famílias, eles tinham filho, eles tinham que trabalhar, eles tinham que cuidar da casa, era tudo a mesma coisa. Então, a gente precisa também, assim,
né, para não dizer errado, assim, mas a gente precisa entender que eles são santos, mas entender que eles também foram pessoas, como nós, e também tiveram essas dificuldades que a gente tem. Porque às vezes a gente fala assim, não, mas foi muito fácil para eles, pô, eles são Sagrada Família. Não vai querer me comparar com eles, lógico, não estou querendo comparar, mas a gente entender que eles foram uma família que também tiveram dificuldades. E aí tem um trecho também do documento que o Papa Francisco coloca assim: o Filho do Todo-Poderoso vem ao mundo assumindo uma condição de grande fragilidade. Necessita de José para ser defendido, cuidado e criado. Deus confia neste homem e o mesmo faz Maria, que encontra em José aquele que não só lhe quer salvar a vida, mas sempre a sustentará a ela e ao menino. É aquela questão, Deus confia na gente. Ele prometeu a José o cuidado de Jesus, confiando que ele ia cuidar como ele esperava, que ia dar tudo certo, que ele ia chegar lá nos 30 anos e ia começar a vida pública, 33 ele ia acontecer todo o plano da salvação. Então, Deus ele confia na gente. E aí, relembrando, mesmo que ele pareça que esqueceu da gente, que a gente está sozinho, na verdade, ele está confiando na gente e esperando que a gente vá, digamos assim, não decepcioná-lo, vá fazer o que a gente tem que fazer. O outro ponto que o Papa Francisco traz é o pai trabalhador, que é o que a gente já conhece sobre São José, dele ser o padroeiro dos operários, dele ser o padroeiro dos trabalhadores. Só um minutinho. E aí, toda aquela questão de que São José que ensinou o ofício para Jesus, ele que ensinou para Jesus, digamos assim, o gosto por você trabalhar e poder ter o pão que é fruto do seu trabalho, ele foi ensinando para Jesus essa dignidade do trabalho. Aí o Papa Francisco também, fazendo contraponto com o nosso momento, né, de agora, ele vem refletir a questão do desemprego, que não é de agora, né, já é de muitos anos, que assola o mundo inteiro. E aí ele vem dizer de que é preciso a gente restaurar a nossa noção, digamos assim, de que o trabalho, ele edifica as pessoas, ele dignifica a gente, ele é para o nosso bem, não só para quem trabalha, mas para toda uma família, né? Quando a gente trabalha, a gente tem a oportunidade de desenvolver as nossas capacidades, nossas potencialidades, qualidades, etc. E ir se aperfeiçoando. E isso colocar a serviço da igreja e do povo. A gente pensa esse nosso servir na igreja quando a gente propriamente dita serve na igreja. Vamos pegar um exemplo claro. O Nando, que entende de todas as tecnologias, etc., está desde março ajudando a nossa igreja a transmitir as missas, porque por muito tempo as pessoas não podiam ir até a igreja. Se não fosse, por exemplo, na nossa paróquia, se o Nando não se dispusesse, talvez não tivesse a transmissão, seria outra pessoa, enfim, não iria acontecer da forma que aconteceu. É muito fácil a gente pensar desse jeito, concretamente servindo a igreja. O Nando aprendeu, estudou, sabe como que as coisas funcionam e se colocou à disposição. Mas, às vezes, não necessariamente a gente precisa contribuir com os nossos dons e qualidades dentro da igreja. Porque quando a gente trabalha, o Papa Francisco vem trazer isso no documento, quando a gente está trabalhando, a gente faz parte da criação com Deus, digamos assim, porque a gente ajuda a edificar o mundo à nossa volta. Aí a gente, por exemplo, aí pega, por exemplo, a Joyce também, professora. Ela tá ali com a criança todo dia, ela tá fazendo a parte dela para ajudar a educar uma criança, formar uma pessoa, para que ela, digamos a grosso modo assim, seja uma boa pessoa. Então ela, lógico, né? A professora não faz, os pais têm uma grande responsabilidade, mas ela tá ali todo dia fazendo o seu papel. Mas essas coisas é muito fácil a gente pensar em algumas coisas específicas, né? Formar uma pessoa, agora na questão de servir a igreja no meio das mídias, ou enfim, de outras formas. Mas daí, uma coisa que eu queria que vocês refletissem é cada um na sua própria profissão, assim, né? Do que você faz, de que forma a gente pode fazer parte desse mundo criado por Deus, assim, de que forma a gente pode ajudar, de que forma a gente pode colocar o nosso serviço, nossas qualidades de serviço mesmo, a serviço. Porque
para mim, por exemplo, eu trabalho, tá atendendo o público no governo do estado. Então, eu, além de ter o dever de enquanto funcionária, eu tenho o dever enquanto cristã atender bem as pessoas, porque eu imagino que quando alguém vai até um órgão público, no minimamente ele quer resolver o problema dele. Então, eu preciso fazer com que ele atender a necessidade dele. E isso faz com que eu faça a minha parte, aquilo que eu sei fazer, para que eu coloque em serviço do outro, para que eu ajude o outro. Não necessariamente isso eu vou fazer na igreja. Não necessariamente eu especificamente trabalho com crianças surdas. Na nossa igreja não tem essa demanda. Então, não necessariamente na nossa igreja eu vou atender dessa forma, mas estou trabalhando na sociedade. No mundo à nossa volta, a gente vai ajudando a criar e edificar. Então, é esse o ponto que o Papa Francisco vem trazer, para a gente refletir de que forma o meu trabalho pode fazer com que eu edifique o mundo, de que forma eu posso colocar a serviço das pessoas, porque o trabalho ele é bom para quem está trabalhando, ocupa a cabeça, para as pessoas em volta, para quem usa desse trabalho, e também para a família, pensando aí, né, na família mesmo, assim, uma família constituída. E aí o Papa Francisco vem trazer o perigo do desemprego dentro de uma família, porque quando causa o desemprego, ele... Só um minutinho, gente. Quando causa o desemprego na família, é muito provável que comecem a acontecer as brigas, que comecem a acontecer os desentendimentos, que comece a acontecer... Ai, sei lá. Enfim, essas coisas que vai acontecer porque a gente, enfim, desestabiliza, né? Uma falta de emprego desestabiliza o casal, que vai desestabilizar a família, e muitas vezes isso vai ocasionar um divórcio. Então, ele vem trazer esse cuidado de que a gente precisa relembrar as pessoas, assim, do intuito do trabalho, de que é bom trabalhar, de que é edificante, de que a gente precisa disso. E aí, um outro ponto que ele vem trazer... Só um minutinho, gente, que deu ruim na bateria. Fechou. O outro ponto que ele vem trazer é São José, o Pai na sombra, que nada mais é a sombra de Deus na Terra, né? Ele é aquilo, ele é o próprio Deus na Terra, digamos assim. O Papa Francisco vem dizer que Jesus identificava em São José o próprio Deus, toda aquela questão da ternura, mas também o próprio. Ele era como se fosse realmente a sombra de Deus aqui na Terra. O Papa Francisco vem trazer uma citação do livro de Deuteronômio, onde Moisés dizia a Israel: viste o Senhor, vosso Deus, conduzir-vos como um pai conduz o seu filho durante toda a caminhada que fizeste. E aí ele vem trazer isso como São José. São José conduziu o filho como o próprio Deus. Então ele vem falar para a gente de que a gente precisa ser esse pai na sombra, digamos assim, que é o termo que ele usa, de Deus aqui na Terra. E aí ele vem discutir toda uma questão da paternidade, que até foi bem amplamente falado nesses últimos dias, de que o Papa Francisco falou de que ser pai não é só colocar a criança no mundo, né? Ele realmente fala isso no documento, de que ser pai não é apenas gerar um filho. Ser pai é uma questão de responsabilidade e cuidado, que a partir do momento em que você é responsável por alguém, pelo cuidado, você está exercendo essa paternidade. E aí a gente vai refletindo em que todas as vocações, elas são chamadas à paternidade. Todas as pessoas aqui são chamadas a isso, sejam a vocação sacerdotal, consagrada, ou, mais claramente, a matrimonial. Quando a gente, pegando o exemplo do Padre Valmir, nosso pároco, ele exerce uma responsabilidade sobre a gente. Ele cuida da gente, ele é responsável por nós, ele exerce essa questão de paternidade sobre nós. Mesma coisa com irmãs, que exercem essa responsabilidade sobre alguém. Então, todos nós somos chamados à paternidade e maternidade responsável deste mundo, sejam com filhos propriamente dito ou não. Quando ele vem falar sobre a questão de ser pai não é só gerar um filho, é cuidar, ele vem também dizer o que é, como é
que cria, né? Ele vem dizer que criar um filho é você introduzir ele na vida real. Você ensinar o que é certo, o que é errado, você mostrar as opções que ele tem, você ensinar ele para ele ser livre. Porque mais para frente ele vem dizer sobre a questão do poder, né? Que a gente não pode exercer o poder sobre o outro. Então ele vem dizer como é que a gente faz, né? Entender de que o pai, ele é o responsável por educar, mostrar o caminho, mas também não prende, digamos assim. Porque daí ele vem mostrar o título, não é um novo título, assim, mas ele destaca a questão de São José, o castíssimo, né, que a gente chama. E aí ele vem falar da castidade não no sentido sentimental, não no sentido sexual como a gente está acostumado, ele vem no sentido mesmo do amor verdadeiro, do amor puro. Porque daí ele vem falar que a castidade, ela é, na verdade, o amor livre. Porque é quando você é amar como Deus nos ama. Deus nos ama tão livre que a gente pode optar por não ficar com ele. Esse é o amor verdadeiro, esse é o amor casto, que é o amor que José tinha. Porque José, ele entendia que Jesus não era dele. Ele entendia que ele estava ali simplesmente para cuidar. Ele recebeu uma graça e cuidou para entregar depois de novo para o pai, né? Então, São José também foi perfeito nessa parte do amor, por isso que ele também é chamado como o Pai Castíssimo. Aí o Papa Francisco, ele vem dizer ali no trecho, 2 trechinhos que eu trouxe, a lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade, e José soube amar de maneira extraordinariamente livre, nunca colocou a si mesmo no centro. São José, novamente, ele sempre colocou a sua vida a serviço da Sagrada Família. E aí ele conclui dizendo como é que um pai entende que ele fez um bom trabalho, digamos assim. Um pai sente que completou a sua ação educativa e viveu plenamente a paternidade apenas quando se tornou inútil, pois quando vê que seu filho se tornou autônomo e caminha sozinho. Então, esse é o ponto que a gente entende que fizemos um bom trabalho, quando o nosso filho é livre e segue por bons caminhos, né? E aí, finalizando o documento, eu vou deixar para fazer depois, tem uma oração que o Papa Francisco faz no documento, eu vou deixar para a gente finalizar. Junto com esse documento, não tem como não falar sobre as indulgências, que também foi tão falada que todo mundo espera tanto por este momento. As indulgências, elas não estão dentro deste documento, porque esse documento é uma carta, é um sentido, digamos assim, poético de falar. É uma recomendação, uma orientação. As indulgências, elas é mais numa questão legislativa, digamos assim. Então, ela sai por decreto, que é um outro documento. Então, as indulgências do ano de São José são indulgências plenárias. Não vou entrar em detalhes sobre indulgências, mas plenária é aquela que apaga a mancha de todos os nossos pecados até o momento. E como que a gente faz para lucrar? A gente tem que fazer algumas coisinhas, algumas regrinhas. Fazer o básico, que é para lucrar qualquer indulgência. Precisamos confessar sacramentalmente com o sacerdote, comungar sacramentalmente na missa e rezar pelas intenções do Papa Francisco, do Papa da época. E essas 3 são condições básicas para qualquer indulgência, para qualquer ano de indulgência, digamos assim, para qualquer espécie. E aí, especificamente no ano de São José, a gente tem que fazer essas 3 e mais uma específica, que daí essa uma específica tem 7 opções relacionadas às características de São José, que a gente pode escolher uma entre as 7 para fazer. Mas precisamos fazer juntas as 4, no resumindo, né? Essas 3 básicas, confissão, comunhão e oração pelas intenções do Papa, e mais uma específica. Tem algumas, aí são bem regrinhas mesmo, tipo, a confissão a gente precisa fazer dentro de uma semana, você não precisa se confessar hoje para poder ganhar indulgência hoje. Mas, por exemplo, eu poderia ter me confessado na quarta-feira para ganhar indulgência hoje. Mas aí, hoje, eu precisaria estar também em estado de graça, ou seja, não ter pecado mortal da última confissão até hoje. É meio confuso, mas é isso aí. E aí, as condições específicas, se eu não me engano, são 7. Primeiro,
meditar a oração do Pai Nosso por pelo menos 30 minutos, ou participar de um retiro que reflita, pelo menos em algum momento, sobre São José. Essa é uma. E aí, lembrando de São José que tem a sua relação filial com Jesus. 2. A outra opção, realizar obras de misericórdia, sejam elas corporais ou espirituais. Relembrando São José, que é um homem justo. 3. Rezar o Santo Terço em família ou entre noivos. Lembrando da principal vocação de São José, que é a família. Opção 4. Diariamente, pedir a intercessão de São José no seu trabalho. Intercessão não, falei errado. Oferecendo o seu trabalho em honra a São José, ou, nos casos dos desempregados, pedindo a intercessão dele para conseguir um emprego. Lembrando que São José é trabalhador. Opção 5, recitar a ladainha de São José, ou alguma outra oração. Essa daqui é bem específica para alguns ritos. A ladainha é para o rito latino, tem uma oração que eu não vou lembrar o nome, que é para o rito bizantino, e tem mais uma que é para outro rito. Então, são uma dessas orações. Rezar pela intenção da igreja que é perseguida, internamente ou externamente, e pelos cristãos perseguidos. Lembrando, São José é protetor. A outra opção é realizar alguma oração oficial, aprovada pela igreja, em alguns dias específicos, que é 19 de março, dia de São José, 1º de maio, dia do trabalhador, que é dia de São José operário. Na festa da Sagrada Família, em qualquer dia 19 de qualquer mês, ou nas quartas, que tradicionalmente é um dia dedicado a São José. Então, fazer oração em algum desses dias também ganha. Para aqueles que estão impossibilitados por enfermidades, principalmente, também é concedida indulgência, mesmo que não consiga ir até a igreja, por exemplo, para se confessar e comungar. Mas aí, para isso, a gente precisa fazer um ato de contrição, com a intenção de reta intenção, verdadeira intenção, gente. Tudo isso aqui precisa ser, para ganhar de verdade, precisa ser feito com toda a nossa fé possível, né? Então, para aqueles que estão enfermos e não podem sair de casa, também é concedido, desde que faça o ato de contrição, esteja com real intenção de que, assim que possível, vai se confessar, vai comungar e vai rezar pelo Papa. E aí fazer algumas orações em honra a São José e também se entregando ali o seu momento, né, sua dor no momento, nas mãos de Deus. Então também recebe indulgência. Não tem como a gente saber se a gente fez direito e recebeu a indulgência. Então, é na fé e ir fazendo conforme dá para garantir. Não tem como a gente falar assim, não, beleza, eu fiz. Porque às vezes a gente acha que está com uma verdadeira intenção de ser abandonado, né, não quero mais pecar, mas aquele pecadinho ali, eu não vou me abandonar, não vou abandonar ele, eu sempre faço mesmo. Isso já invalida uma indulgência. Então, não tem como a gente saber se de fato a gente recebeu o carimbinho da indulgência, tá? A gente faz na esperança e na misericórdia de Deus. Então, para encerrar, eu vou ler um trechinho também do documento e depois fazer a oraçãozinha que está no documento, tá? O trecho é: José foi chamado por Deus para servir diretamente a pessoa e a missão de Jesus, mediante o exercício da sua paternidade. Deste modo, precisamente, ele coopera no grande mistério da redenção, quando chega a plenitude dos tempos e é um verdadeiro ministro da salvação. Então, é para a gente lembrar que São José também é grandioso, também faz parte dessa salvação, que ele foi o homem escolhido para ser pai de José, assim como Maria foi a mulher escolhida, São José foi o homem. Então, acredito eu que ele era uma excelente pessoa, muito virtuosa, né, porque Deus não iria escolher qualquer um. E esse ano de São José, ele é justamente dedicado para que a gente se aproxime desse santo, para que a gente conheça e, principalmente, que a gente o imite nas suas virtudes. Então, é um ano que provavelmente a igreja vai falar mais sobre São José, que provavelmente o Água Viva vai falar mais sobre São José. Então, que a gente também, nas nossas devoções particulares, a gente recorra a ele também, né? Ele que foi o padroeiro, o protetor de Jesus, também que seja o nosso protetor em
quanto individualmente, mas também enquanto movimento e igreja, né? Então, que a gente aprenda a recorrer a ele também. E aí eu vou fazer a oração ali só para encerrar, e aí depois da oração, se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai batendo um papinho, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus, confia o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Então é isso, pessoal. É isso.